Pereiras. De segunda a sexta, buffet livre com saladas e sobremesa. Sábado, meio-dia, churrasco. Sábado à noite, rodízio de bifes. Domingo tem espeto corrido com buffet livre e muito mais. Nas sextas-feiras à noite, petiscos, picadão e sopa no pão. Restaurante Pereiras. Qualidade, excelente atendimento e muito bem localizado. Na Avenida Mauá, 2640, bairro Santos Dumont, divisa São Leopoldo, Novo Hamburgo. Venha conhecer. Atenção! Se você possui uma microempresa ou trabalha por conta própria, o programa de microcrédito Mão na Roda da Prefeitura de São Leopoldo pode te ajudar. É crédito para você investir ou ter capital de giro. Não precisa abrir conta e o pagamento das parcelas é via boleto. Ligue ou mande um WhatsApp para 99311-6166. Microcrédito é com Mão na Roda. Centro Administrativo, Prefeitura de São Leopoldo. Erva Mate Valentina, para aqueles que apreciam um bom chimarrão. A Erva Mate Valentina dispõe de um produto de qualidade que faz do seu mate diário um momento especial. Erva Mate Valentina, para o Vale dos Sinos, Tirelos, representações comerciais. Fone 51995058518 ou 991332211. Você já conhece a H-Pharma Integração? Aqui você conta com um ótimo atendimento, preços baixos, cartão H-Pharma para parcelar suas compras em até 5 vezes sem juros e, claro, a teleentrega para aqueles momentos em que não podemos sair de casa. Ligue agora, 51-3568-6914, Avenida Integração 1238, Feitoria, em São Leopoldo. Esperamos você. Rede H-Pharma de Farmácias. Cuida com o coração. O programa a seguir é uma produção independente e está sob responsabilidade de seus produtores e apresentadores. Já percebeu que hoje em dia a gente não tem tempo para nada? Chegou a hora da tão sonhada graduação. A gente te ajuda a achar a resposta. No ensino à distância da Unifil, você encontra cursos nota máxima no MEC, flexibilidade, reconhecimento no mercado de trabalho, qualidade de uma das melhores do Brasil. E tudo isso para encontrar o seu futuro. Matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais um programa aqui, Guia de Carreiras. Estamos aqui hoje com um convidado, Márcio Padilha. Bom dia, Márcio. Bom dia, Juliana. Uma satisfação estar aqui contigo. Satisfação a nossa. E aí, deixa o nosso bom dia para todos que escutam através da rádio, da live, do aplicativo. Vai compartilhando, porque hoje nós vamos conhecer a trajetória do Márcio, né? Ele é, então, aqui professor especialista em treinamentos empresariais, né? Palestrante, treinamentos de liderança e segurança do trabalho. E também vai contar mais aí dessa trajetória, né, Márcio? Sim, com certeza. Primeiramente, então, agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom falar sobre a educação, sobre treinamento, sobre desenvolvimento pessoal, né? Quero, de forma especial, falar sobre essa trajetória que a gente teve na educação, como professor, e também nessa parte de treinamentos empresariais que faz parte da minha vida há muito tempo. Na verdade, a minha história com empresa, Juliana, começou lá em 1982. Né? É importante, né, a gente falar um pouquinho quem é o Márcio, né, o início dessa trajetória, né? Sim, eu sou catarinense, eu nasci numa cidade catarinense chamada Uruçanga, uma cidade que tem a denominação de capital do vinho. E lá nessa cidade eu vivi durante muito tempo, né, nesse município. E quando que aos 16 anos eu já comecei a trabalhar no Grupo Eliane, em Santa Catarina. E aí eu comecei a perceber, né, o que era o processo produtivo de uma empresa, como é que eu estava me inserindo dentro desse contexto. E obviamente eu fui aprendendo com essa situação, já prospectando dentro da própria empresa uma melhoria para mim. Mas tudo na vida tem um tempo para acontecer, né? Então, tudo que eu vivi desde o início, 1982, olha só que tempo, né?
faz bastante tempo em relação ao trajeto. E a gente foi somando experiências. Daqui a pouco a gente percebe que tudo que a gente faz lá atrás vai ter um sentido maior lá na frente. Porque tu vai vendo assim, por exemplo, eu, referente a trabalhar numa linha de produção. Mais adiante, eu fui líder de produção dessa mesma empresa. E eu comecei a perceber que eu tinha realmente um potencial para fazer esse processo de gerenciamento de pessoas. Que eu tinha essa habilidade de lidar com essa situação, mas de forma incipiente ainda percebia que era preciso avançar um pouco mais, aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. E nessa organização eu fiquei durante 7 anos e meio, né? E foi muito importante para mim. Mas aí um dia eu percebi o seguinte: eu tenho uma função, eu não tenho uma profissão. E existe uma diferença. Isso é importante, para quem está nos ouvindo, né? Função é diferente de profissão. Sim, exatamente, porque uma função muitas vezes é delegada a alguém por uma série de atributos e requisitos que se tem naquela organização, mas por vezes é instável, né? Troca o comandante, troca a direção, já vê que o seu perfil já não se encaixa. Então todo aquele projeto que você fez durante muito tempo entra numa linha de instabilidade. E tendo uma profissão, você passa a ter mais oportunidade, passa a ter uma disputa melhor em relação ao mercado de trabalho. E foi o que eu pensei. Eu vou fazer um curso técnico, né? E aí, em 89, eu decidi fazer o curso técnico em segurança do trabalho. 89 e 90, e eu me lembro que a primeira turma de técnicos de segurança do trabalho no Brasil da época, que antigamente já existia um profissional chamado inspetor de segurança e também um supervisor de segurança, mas técnicos de segurança não tinham formados. Então foi da primeira turma, em 1990, que eu fiz o curso. Aliás, eu quero fazer uma saudação especial para você que me acompanha aí pelo Facebook, você que acompanha a gente aqui em São Leopoldo, na rádio, no programa da rádio. Hoje é um dia especial, porque hoje é o dia do técnico em segurança do trabalho. E olha só, né? E eu tive aí a oportunidade de convidar um especialista na segurança do trabalho para falar no dia do técnico. Exatamente, que legal. E também dia do engenheiro da segurança do trabalho. Então eu tive essas duas experiências durante mais de 20 anos lecionando no técnico de segurança do trabalho, né, e também como coordenador de curso do técnico de segurança do trabalho da Escola IPUC em Canoas e também na PUC como professor na engenharia. Então essas experiências pedagógicas marcam a minha vida. Eu fico agradecido também por Deus me dar essa oportunidade de trabalhar com educação, porque eu acredito no processo de transformação, a educação transformadora. Eu gosto muito de música, tem algumas músicas que me chamam a atenção de forma especial. Metamorfose ambulante. Preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a gente tem que entender que as coisas mudam. Existe um tempo para cada situação. A gente tem que se adaptar aos novos tempos, nessa metamorfose. E a educação, ela é a porta de mudança para tudo. Através do processo pedagógico, a gente consegue transformar. E o que mais me alegra nessa minha trajetória é ser testemunho e vivenciar concretamente as transformações das pessoas, seja como meus alunos, como o participante de cursos em empresas, de ver o ponto inicial e depois o que aconteceu com aquelas pessoas, né? Eu tenho exemplos maravilhosos sobre isso. Um deles, assim, a respeito da proposta do programa, incentivar as pessoas para que conquistem os seus objetivos profissionais e pessoais. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é o seguinte, você que está me ouvindo, presta atenção, muito legal isso que eu vou falar para você, tá? Para vencer é preciso ter andar firme e anseio forte. Vou repetir. Para vencer é preciso ter andar firme e anseio forte. Isso aí. Olha só que coisa bacana, porque o andar firme significa eu saber o que eu quero. Naquela estrada, naquela meta, naquele objetivo, eu determinar força e foco. E fé também, porque tem que ter fé em tudo que se faz na vida, especialmente fé em Deus. E ter esse anseio. Você que está me ouvindo, faça a distinção entre anseio e ansiedade.
Porque a ansiedade, por vezes, se ela não for bem dosada, ela pode atrapalhar. Mas o anseio é o desejo, é a vontade. E a vontade, essa precisa ser colocada em dose maior. Porque quando você tem, então, a meta estabelecida, você tem lá a proposta na sua mente de que você quer e você bota na sua cabeça que você vai conseguir, e você tem essa convicção interna, os caminhos se abrem e as coisas acontecem mais naturalmente. Então essa é uma das propostas do teu programa, né? Fazer um estímulo também às pessoas a acreditarem mais nos seus potenciais, nas suas capacidades. E eu posso até dizer que o Márcio se tornou um ouvinte também do programa, né, Márcio? É verdade, eu acompanhei alguns programas antes de estar aqui nesse momento. Eu achei muito interessante essa proposta de trazer pessoas que têm trabalhos em várias partes da sociedade, que contribuem com a sociedade de várias maneiras, seja no processo educacional, seja no processo da sua empresa como empreendedor. E espaços como esse são necessários dentro dos espaços de rádio, né? Eu também sou jornalista, também tenho formação, já trabalhei também em rádio. A gente sabe que o rádio também tem uma função cidadã, uma função contributiva dentro da sociedade. Ele precisa se conectar com a sociedade, se conectar trazendo uma prestação de serviço de alta capacidade contributiva. Pode. É isso aí. Vamos seguindo aí, Juliana. E aí a gente fica também, um dos objetivos também do programa, né, que a gente sempre fala, é trazer profissionais de diferentes áreas para que os nossos ouvintes possam conhecer, né, essas experiências. E aí começar a entender se realmente é essa profissão que ela quer seguir, ou se ela em algum momento pensou em seguir, quais foram os desafios, qual foram, né, os pontos fortes, os pontos que não foram tão fortes para conseguir chegar onde os nossos convidados chegaram, né? Então esse é um dos objetivos também do programa, para que os nossos ouvintes possam conhecer essas experiências que vocês tiveram, né? Então, sim, que é essa trajetória. Então, hoje você então trabalha em vários setores, você então nos contou aqui que você teve a formação do técnico de segurança, trabalhou, né, e trabalha até hoje, né, com esta área e também em outras linhas. Em outras linhas, porque assim, eu me considero uma pessoa com uma visão mais holística, né? Embora eu tenha que ter um conhecimento específico sobre um determinado tema, até para atender a necessidade de um cliente empresarial, mas eu não fico resumido àquela proposta, né? Por exemplo, eu faço uma palestra onde eu trago conteúdos pedagógicos envolvendo a música, né? Eu tenho uma pretensão de fazer aquele encontro ser harmônico e saudável para a pessoa, para que ela se sinta bem. Eu trabalho a autoestima dela dentro do processo de abordagem. Eu faço todo um estudo em cima desse positivismo. Porque o que eu vejo hoje nas empresas? As empresas, evidentemente, que lá dos anos 80, anos 90, que eu consegui ver todo esse movimento ao longo dessas décadas, 80, 90, anos 2000, e agora, há uma mudança bem significativa no perfil profissional, uma mudança bem significativa nesse chamado trabalhador de hoje em relação ao que era nos anos 80, 90 e assim comparando. Por quê? Porque as coisas estão diferentes. Hoje nós temos uma diferença no perfil profissional do trabalhador. Nós temos uma diferença muito grande no perfil de formação profissional dentro do ensino técnico e dentro das universidades, né? Tá aí o ensino à distância, que com as tecnologias revolucionando com novas plataformas. Então tudo isso vem com muita velocidade de movimento, nos últimos 5 anos especialmente, vem com muita velocidade de movimento. E dá a impressão que muitas pessoas estão um pouco perdidas em relação a isso, né? Exatamente. Que transformação que está acontecendo? Como é que eu vou me encaixar desse novo modelo? Como é que eu vou me encaixar? O próprio professor tem que questionar o seu papel também hoje nesse novo tempo. Então essas coisas vêm acontecendo e a gente teve essa alegria, digamos assim, teve esse olhar de acompanhamento na linha do tempo. E hoje cabe a cada um de nós também tentar se adaptar da melhor maneira possível, não esquecendo da ética, da conduta adequada para fazer as coisas como devem ser feitas, sempre pensando nesse sentido cidadão, humano. Eu acredito que essas mudanças elas têm um caráter, digamos assim, de vir para ficar,
né, com força total, e a gente tem que saber lidar com todas essas novas experiências. Isso aí, né? Estamos vivendo a Revolução 4.0, né? Revolução 4.0 na indústria, especialmente, né? As máquinas inteligentes, essas coisas todas que se comunicam e todo um sistema. Eu dando um exemplo assim, nos anos 90, você vê muita gente trabalhando assim, numa grande indústria. Eu mesmo, nos anos 80, quando eu trabalhei nessa empresa Eliane, aí em 2010, a convite de um amigo meu, que deve estar nos ouvindo lá em Santa Catarina, meu amigo Vacir, eu fui fazer uma palestra lá em 2010, nessa mesma empresa que eu trabalhei nos anos 80, e caminhando pela organização empresarial, eu já percebi a grande mudança, né, e que havia nos processos. Hoje, claro, evidentemente, mais tecnologia, menos pessoas, a modernidade, a competitividade exigida no mundo globalizado, mas evidentemente que essas transformações, elas são muito rápidas, e cabe a nós também compreendermos e tentar entender quais são as tendências desse modelo, né? Quais são as tendências para procurarmos nos adaptar no processo também. Yuval Noah Harari, que é o autor do livro Sapiens, ele fala que o futuro, as pessoas vão ter que se adaptar muito rápido. Eles vão ter que trocar de profissões a cada 10 anos. Então vai ser uma constante aprendizado. Todo dia a gente vai ter que se reinventar, sabe? Sim. Por causa do avanço tecnológico. Daniel está dando uma participação importante aqui, de autores que falam dessa adaptabilidade no processo de maneira rápida, para que não haja essa exclusão em massa das pessoas, né? Então, evidentemente que vamos puxar um pouco aí para a área de segurança do trabalho. Do ponto de vista de segurança do trabalho, obviamente que se as máquinas forem mais modernas, se elas obedecerem os requisitos de prevenção, logo você tem um ganho, né? O efeito colateral de tudo isso é que se a sociedade não estiver preparada e a tecnologia avançar muito rapidamente, corre-se o risco de ter um desemprego muito em massa no processo, né? Exatamente. Então vai ser necessário transitar dentro de um modelo em que permaneça, digamos assim, a lógica tecnológica, mas que tenhamos um olhar também sobre esse sentido humano. Como é que a sociedade vai se adaptar a essas novas formas, né? Isso aí. Então é por isso que a gente vem falando tanto aí nas mudanças, na busca pelo conhecimento, na busca pelo desenvolvimento, porque as tecnologias estão aí e nós precisamos estar preparados para receber essa tecnologia, né? Porque vai ter oportunidades de emprego, né? Vão ter oportunidades. E as pessoas vão ter que estar qualificadas para essas oportunidades. Exatamente. E essa qualificação, eu penso assim, as pessoas precisam entender que elas precisam constituir um diferencial. Porque se vamos ter uma competitividade maior, né, então é necessário entender como que eu vou me qualificar para que eu possa me inserir dentro desse modelo, né? E às vezes nos processos de formação a gente tem que pensar o seguinte, eu falo em relação ao aluno, ao estudante, não dá para ir pela média, é preciso ir além, né? Não é alguém que esteja fazendo ensino presencial, ficar só dependendo daquele processo de sala de aula, tem que estudar mais, tem que ler mais. Hoje não dá para dar desculpa de que não tem como ler, mas a internet hoje democratizou todo o processo. Também existe audiolivros. Tem audiolivro. Tu tá no trem, vai escutando um audiolivro. Eu escuto um audiolivro. Tem muitas possibilidades de informação muito mais amplas, né? Então, e outra coisa, às vezes é necessário esse ir além. Me lembrou de uma frase que eu aprendi nesse curso que eu fiz há um tempo atrás, de abordagem centrada na pessoa, que trabalhava alguns conceitos da psicologia humanista. Até tem um colega meu que está escutando aqui, Eduardo, manda um abraço para ele, que fez o curso comigo. E eu fiquei pensando numa frase que eu ouvi nesse curso, a respeito de fazer o diferencial, Juliano. Toda bela conquista exige renúncia. Então, às vezes, é necessário fazer uma renúncia aqui, uma renúncia ali. Às vezes abrir mão assim, de um final de semana, de um horário, de um momento que você pode ter um lazer, mas hoje eu vou estudar, é necessário entender esse processo e tal. Daqui a pouco, as sementes daquele tempo se transformam em grandes plantas, se transformam em árvores frutíferas no futuro. Então,
essa frase que fique bem claro: toda bela conquista exige renúncia. Exatamente. Então, isso a gente tem que ter em mente, já que o processo seletivo, né, é muito criterioso. E o teu diferencial é que faz as coisas mudarem também. Então, por exemplo, eu penso assim, você tem que acreditar na sua capacidade. Você tem que acreditar no seu DNA de identidade, né? Você tem um jeito único, um jeito próprio, um jeito de ser. E se você focar naquele seu melhor jeito de ser, você vai ser essa pessoa que você sonhou. Ah, coisa bonita, hein? Uhum. Se você focar nesse seu jeito melhor de ser, você será essa pessoa que você sonhou. Então, acredito que esse aspecto é muito importante. Agora me lembrei de uma frase do nosso diretor lá do IPUC, lá que eu trabalhei durante quase 22 anos. Quando eu comecei a lecionar, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Seja convicto, não seja convencido. Seja convicto, não seja convencido. Veja só que coisa interessante essa abordagem. Ser convicto é você acreditar nos seus valores, na sua identidade, naquilo que você tem de mais sagrado, que é o teu jeito de ser, gente. Os valores da família, os valores espirituais, a tua convicção que te identifica como cidadão do teu melhor. Mas jamais ser convencido, porque ser convencido significa sair com aquela frase: eu já sei, arrogar-se no processo. E o convencido, tu não está aberto a aprender mais. Tu não está aberto a aprender mais, né? Essa pessoa, que eu sempre digo assim uma frase nos meus treinamentos, assim, Daniel, né? É o Daniel. O Daniel tá participando bem legal, né? Daniel, é o seguinte, Daniel, eu sempre digo o seguinte, existem duas frases que a gente pode aqui refletir sobre elas. Uma abre portas e outra fecha. Aqui abre portas. Mesmo que você seja bom na sua profissão, seja ótimo, seja excelente, tenha excelência no seu trabalho, e você recebe um elogio, pode ficar grato, ficar feliz, obviamente, mas sempre faça uma ressalva. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. É uma construção inteligente, né? Porque daí mostra-se que você está em busca sempre de algo a mais e vai buscar isso. E outra frase, ao contrário dessa, que fecha as portas: eu já sei. Olha só, tem pessoas que, eu já sei. Esse eu já sei, conscientemente ou inconscientemente, vai fechando as portas. Exatamente. Porque isso mostra uma certa incapacidade de evolução. Né? Sim, e tem também as pessoas que elas precisam estar se autoafirmando o tempo todo, né? Se autoafirmando que sabem. Então eu acredito assim, no meu ponto de vista, né? Não que seja uma verdade, mas que quando a gente tem propriedade daquilo que a gente faz, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, as pessoas vão notar isso. A gente não precisa se autoafirmar, né? Não precisa esse eu já sei. Exatamente. Isso tem a ver com uma insegurança, esse eu já sei, no sentido de bloquear os novos aprendizados, né, no processo. Então sempre tem aquela história assim, a gente fala muito nos treinamentos, né, a pessoa que tem uma natureza mais girassol, assim, sempre aberto à luz, né? Sempre buscando a luz. E tem aquele na empresa também conhecido como tranca-rua, né? Que é o cabeça de repolho. Cabeça de repolho, simbolicamente, assim, o repolho, o formato dele é fechado, né? Então parece que não entra nada. Aí você tem um projeto maravilhoso na empresa para desenvolver situações aí que precisam ser colocadas, desafios bonitos e para a empresa evoluir, e vem logo aquela frase: não vai dar certo, não dá, porque, sabe, já vai travando o processo. Então nós temos a mente girassol e a mente repolho, né? Então eu acredito que hoje em dia não tem mais espaço para mente e repolho, né? Nós temos que pensar assim, no dinamismo que é viver, na capacidade que temos de acesso às informações hoje de uma maneira extraordinária, e esse olhar que temos que ter sobre gostar de aprender. Né? Exatamente. Aí, Júnior, tem uma frase sobre isso aí, sobre aprender. Aprender, você está me ouvindo aí, você pode ter certeza disso. Aprender é um prazer. Aprender é um prazer. Exatamente, porque assim, é melhor aprender por amor do que aprender pela dor.
Então, assim, a humildade, porque a palavra humildade, humus, terra fértil, idade, tempo de fertilização. Então, assim, pessoa humilde, pessoa assim, pessoa que está com a mente fértil para a prospecção do novo conhecimento. Por isso, humildade. Interessante isso, né? Isso. Então, essa questão de abertura ao aprendizado, que é um dos conceitos que eu aprendi com base nesse curso que eu fiz em abordagem centrada na pessoa, que é a abertura ao aprendizado. Ou seja, ter a coragem de enfrentar o teu tempo presente com um olhar positivo de futuro. Isso aí. Nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente segue essa conversa. Tá bom, Juliana. Com o Márcio. Rádio Feitoria FM 87,9. A voz do Rio Grande. Apoio Cultural. Atenção! Se você possui uma microempresa ou trabalha por conta própria, o programa de microcrédito Mão na Roda da Prefeitura de São Leopoldo pode te ajudar. É crédito para você investir ou ter capital de giro. Não precisa abrir conta e o pagamento das parcelas é via boleto. Ligue ou mande um WhatsApp para 99311-6166. Microcrédito é com Mão na Roda. Centro Administrativo, Prefeitura de São Leopoldo. Dote Moda Casa. É o atacado do francês, o lugar certo para renovar sua casa. Tudo de cama, mesa, banho, decoração e utilidades. Dote Moda Casa. Há 33 anos dedicados ao bom atendimento na grande feitoria. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 19 horas. Sábados direto, das 8 às 19 horas. Localizado na Avenida Integração 675. WhatsApp 98313-5613. Dote Moda Casa, o atacado do francês. Pet também é da família. Dr. Veterinário Giacomini atende seu pet, seu cãozinho, seu gatinho com o maior carinho e toda a dedicação que eles merecem. Entre em contato agora mesmo pelo fone WhatsApp 99989-8468. Pet também é da família. Já percebeu que hoje em dia a gente não tem tempo para nada? Chegou a hora da tão sonhada graduação. A gente te ajuda a achar a resposta. No ensino à distância da Unifil, você encontra cursos nota máxima no MEC, flexibilidade, reconhecimento no mercado de trabalho, qualidade de uma das melhores do Brasil. E tudo isso para encontrar o seu futuro. Matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. Já faz um certo tempo que estamos assim, perdidos sem saber se estamos perto ou bem longe do fim, se é que vai ter fim. Um caso indefinido, história nada normal. A nossa sintonia é forte, não existe nada igual. Eu nunca me sentia assim. O que dá pra te dizer é que você me faz bem, mesmo sendo sem querer. Mesmo sem querer. E agora, não sei mais o que faço da minha vida. Se deixo você nela, te mostrar a saída. Me diga. E ainda, seu jeito lindo é difícil de esquecer. Não sei se é amor ou só prazer. O que não dá pra esconder é que eu gosto de você. O que dá pra te dizer é que você me faz bem, mesmo sendo sem querer. Mesmo sem querer. E agora, não sei mais o que faço da minha vida. Se deixo você nela, te mostrar a saída. Me diga. E ainda, seu jeito lindo é difícil de esquecer. Não
Não sei se é amor ou só prazer, o que não dá pra esconder. E agora, não sei mais o que faço da minha vida. Se deixo você nela, eu te mostro a saída. Me diga. E ainda, seu jeito lindo é difícil de esquecer. Não sei se é amor ou só prazer, o que não dá pra esconder é que eu gosto de você. É que eu gosto de você. Bom dia, estamos de volta com o nosso programa Guia de Carreiras. Hoje estamos aqui com o Márcio Padilha, ele é de Esteio e veio aqui, né, dar uma entrevista no programa para dividir a trajetória dele aqui com os nossos ouvintes, né? E nós estamos falando então da trajetória, falando aí, né, das tuas experiências. E eu tenho uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu quero ler aqui o pessoal que está nos acompanhando através da live. Gabriela Staller, é assim que pronuncia? Steller, Mari Steller Padilha, que é a esposa, né? Brasilino Faller colocou bom dia. E Matheus Moser também aqui colocou palmas. Camila entrou aqui no nossa live. Cleiton, Edson. Então aí tem um pessoal nos acompanhando. Vai compartilhando para que mais pessoas possam conhecer aí a trajetória do Márcio e se inspirar com a história dele, assim como a gente vem se inspirando com cada participante que vem no nosso programa. Sim, falando em inspiração, né, a família, né? A minha esposa também me inspira, a minha filha me inspira. Então a inspiração vem da família, a inspiração, meu filho me inspira. Então a gente tem sempre um olhar de família que a gente acaba levando os valores que a gente aprende, os valores que a gente pratica para os nossos treinamentos também, porque o que as empresas precisam constituir? Uma integração. Precisam constituir valores comuns entre as pessoas para que o objetivo seja fortalecido. E isso muita gente busca de família. Eu me lembro há muitos anos atrás, alguém falou assim, no processo de educação familiar, né? Aos filhos, raízes e asas. Achei tão bonita essa frase, né? Aos filhos, raízes e asas. E hoje, qual é o papel da família nas tuas escolhas e nas tuas decisões, assim? Muito importante, né? Porque a minha esposa é inteligente, equilibrada, bem-humorada. E a gente busca também a espiritualidade, né? Porque acho que num casal, numa família, tem que ter a espiritualidade. Deus tem que estar acima de tudo. Então acho que, e no meu trabalho também, eu sempre falo em Deus, porque eu vejo assim que a sacralidade do existir, tudo é sagrado. Até o Beto Guedes tem uma música que diz: tudo que move é sagrado. O ser humano tem que ter esse olhar de gratidão pelo existir, e o Pai Criador nos dá essa chance de viver, de existir, de compartilhar experiências, de conhecer pessoas. No meu trabalho, especialmente lidando com experiências renovadas em vários lugares, conhecendo pessoas novas e levando esse encantamento pelo que eu faço. O afeto. Eu tenho até uma frase que eu anotei aqui para mim falar, assim, Juliana, assim, ó, a respeito de afeto. Eu coloquei assim, ó: aprender com afetividade e necessidade eterniza o conhecimento. Gostou dessa? Muito bom. Aprender com afetividade e necessidade eterniza o conhecimento. Porque quando você vê, por exemplo, assim, a pessoa está querendo aprender e naquele processo pedagógico, naquele processo intercambiado entre o professor e o aluno, entre os colegas, existe um respeito ético, existe um afeto, existe um desejo comum de crescimento. Aquilo gera uma luz nas pessoas. E a luz das pessoas me faz crer que existe um mundo melhor em cada amanhecer.
Com certeza. E isso, e essa fé, né, essa espiritualidade nos dá um conforto, né? Nos dá um conforto, porque os tempos difíceis, os desafios, eles aparecem no meio do caminho, na trajetória. Mas quando tu tem essa fé, tu tem um conforto, né, de saber aonde tu pode, né, buscar a tua paz, a tua tranquilidade, poder buscar aquilo que falta, né? E isso é bom, esse conforto, né? Sim, e eu acredito assim, hoje eu penso assim, a natureza da tristeza, a natureza da depressão, de onde é que vem? Eu tenho uma opinião, que eu sou que nem o meu amigo, do ponto de vista, sempre do meu ponto de vista, mas um ponto de vista de observação de muito tempo. Ou vem da falta de afeto, ou da falta dessa espiritualidade. Na origem de tudo está isso, né? Uma falta de um afeto, uma falta de uma espiritualidade, de um respeito ao sagrado, de um respeito a si mesmo. Então isso vai gerando desilusão, vai gerando depressão, tristeza. Quando você tem essa convicção de que existe algo maior, que cada vida tem um propósito, que nem no meu caso, eu vou para um lugar, um treinamento, mas eu chego lá e eu penso, aqui está a minha missão. Aqui está o meu propósito. Então, cabe a mim um 100%, uma entrega plena sobre a minha missão, para que alguém possa ser beneficiado por tudo aquilo que eu vou entregar. Por exemplo, às vezes eu tenho que ter, falando no meu trabalho em particular, eu estou fazendo uma palestra. Já aconteceu coisas bem interessantes nessa história toda. Então, uma palestra, daqui a pouco eu estou falando sobre, é uma palestra motivacional lá no polo petroquímico. Eu estava falando sobre ter objetivos, ter metas, eu estava falando com bastante encantamento. E eu lá pelas tantas na palestra, eu fiz uma pergunta. O que você quer ser? E isso vale para os nossos ouvintes também, para todos nós. O que você quer ser pessoalmente, profissionalmente, daqui a 5 anos? Uma pergunta simples, mas pode desconcertar a pessoa. Porque daí a pessoa tem que pensar, olhar para si, né? Daqui a pouco, lá no final da palestra, apareceu missão, né? É uma missão cumprida. Foi aquele momento, embora tenha sido para todos, mas a gente tem que pensar que nem as músicas. Um dia alguém falou assim para mim, Pá, tu colocou essa música, eu adorei essa música, esse trecho da música, eu refleti sobre ela, e a pessoa disse assim para mim, eu sei que foi feita para todo mundo, mas eu sinto que foi feito só para mim. Quer dizer, existe uma intimidade na mensagem, a pessoa. E aquilo é interessante, às vezes é uma música, às vezes é uma frase de impacto que eu falo. Enfim, e aquilo dentro do processo emocional, que as grandes transformações não são de fora para dentro, as grandes transformações são de dentro para fora, onde a reflexão efetiva acontece, real, e ali é uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude, e a partir dali uma melhoria, um novo jeito de ser gente, uma felicidade mais próxima. E isso eu vivencio muito seguidamente. Isso me move. Porque o que é emoção? É movimento. É um movimento que tem uma intenção de produzir um efeito, né? E quando ela produz um efeito, ficamos todos felizes. É verdade. Olha, o pessoal tá entrando na live. Vamos lá, pessoal. Edson Rezende, Márcia Moraes, Eliseu Chaves, Tamara Quadros, Eudir Luiz, GS, Laurinda Machado, Keila Carvalho, Misael, Raquel Bervian, Raquel, um abraço, já esteve aqui no programa também, Clair Moraes, Graziela Soares, Salete
Cleito e Aline e Sérgio Luiz Amador. Um abraço a todos que estão acompanhando nosso programa Guia de Carreiras. Legal. E aproveito para te perguntar também, né, se você sempre soube qual a carreira a seguir. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de comunicar, de lidar com pessoas, de ter esse prazer de ver a transformação acontecer. Dentro de mim mesmo, a minha própria transformação metamorfósica, né? Porque se a gente olha as nossas fotos, eu trouxe um álbum aqui de fotos para você observar um pouco do meu trabalho, embora eu guarde tudo também, né? De uma forma digital, eu gosto de ter fotos impressas, né? E olhar para elas, assim, as transformações que tem fisicamente, né? Eu já fui o mais cabeludo do time de futebol. Mas então as transformações físicas acontecem, né? Mas mentalmente há um ganho, né? A gente evolui, a maturidade chega, a gente vai tendo um olhar diferente sobre tudo, a gente vai evoluindo espiritualmente, evoluindo como ser humano. Se me perguntar assim, como que isso acontece, assim, acho que todos nós que estamos nessa existência terrena, você que está me ouvindo, nós somos aprender. Agora, eu quero fazer uma observação importante. Hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho. Usar falar de uma pequena história aqui que envolve a parte comportamental, a parte de segurança do trabalho e a valorização da pessoa e da família. Eu vou contar uma história que aconteceu lá na década de 90, quando eu trabalhava na Ambev, na área de segurança do trabalho. E eu tenho uma dica importante a respeito dessa parte comportamental inicialmente, antes de contar a história. Faça a maior revolução da sua vida tendo apenas 2 atitudes. Primeira, ouça com qualidade. O mundo está muito cheio de informações. Ouvir com qualidade. Faça o filtro adequado. E a segunda, elogie com sinceridade. 2 pequenas atitudes transformam muitas vidas. Então, eu quero citar, eu dei esse exemplo de ouvir com qualidade e reconhecer, elogiar com sinceridade, para contar essa história que eu vou falar para você agora, Juliana, e os ouvintes que estão nos acompanhando. Tinha um funcionário que trabalhava numa empresa e ele participava da CIPA, né? Que a CIPA, nem falamos muito sobre esse assunto, né? Eu já formei muitos e muitos grupos de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas Empresas. E lá tinha um rapaz que participava lá, que ele ajudava muito a gente na segurança do trabalho. E lá um dia a gente chamou ele assim para fazer um reconhecimento. Olha, você tem nos ajudado bastante. E ele estava fazendo um trabalho em altura, mas já com cinto de segurança, sempre uma pessoa exemplar, né? A gente fez aquele elogio para ele. E continue assim, nos ajudando. Você tem sido um funcionário exemplar aqui na empresa e tal. Isso por volta de 10h30 da manhã, né? Quando chegou lá por volta de 17 horas, no final do expediente, ele chegou na nossa sala de segurança e disse o seguinte: Padilha, sabe por que eu faço segurança do trabalho? Não é só por mim, é porque tem gente que me espera em casa. Sabe que isso é simples, né? Mas assim, um amor maior que não contempla somente o meu eu. Um amor que tem força para adentrar afetivamente a família. Então essas experiências que a gente vive, que são simples, mas são marcantes. Essa é mais uma que eu vivi. Então, e por isso, por esse reconhecimento feito, também fez com que ele cada vez quisesse fazer melhor. Porque a gente tem que elogiar as pessoas também. Claro. A gente tem que dizer para as pessoas: é tão legal trabalhar contigo, você é tão legal. Porque às vezes as pessoas ficam esperando um pequeno deslize ali que não é nem tão relevante no processo para exaltar. E às vezes fica um clima ruim dentro das próprias organizações empresariais. Existe assim a cultura de achar defeito, né? Excessivamente. É óbvio que precisa consertar aqui ou ali adequadamente, mas é preciso também ter uma cultura de reforço positivo. É verdade. E na tua opinião, qual é a importância, né, da qualificação para a carreira?
né? Qual a importância dessa qualificação não versus, mas para que possa trilhar uma carreira? A qualificação precisa ser constante, né? Óbvio que hoje mudou um pouco a forma de aprender, né? Eu, por exemplo, quando comecei a lecionar no técnico de segurança do trabalho, ia na biblioteca da URGS, da PUC, da Unicinos, para preparar uma aula, né? Porque as informações se canalizavam digamos assim, dentro de bibliotecas, de uma coisa a mais e tal. Depois, com o advento da internet, a partir dos anos 90, e aí hoje tudo ficou muito fácil, até... Muitas vezes as aulas do ano passado era quase a mesma aula da próxima turma no próximo ano, e hoje mudou muito isso, né? Mudou muito, é. Então ficou muito fácil e às vezes perigosamente fácil, né? Porque se não existe o esforço, não existe a transpiração, por vezes o resultado real também não é tão valioso. Tem uma expressão dizendo no pain, no gain. Sem sofrimentos não evoluímos. Às vezes é necessário fazer uma transpiração, cansar um pouco, né? No Japão tem uma expressão chamada gambate, que significa esticar-se. E também no Japão, a expressão arkai, traduzindo para a língua portuguesa, significa leveza. Então, primeiro vem o gambate, primeiro vem o esforço, e depois o descanso, depois o mérito do prazer. Após a conquista tão suada, mas tão linda, tão dignificada. Isso aí. A gente vai escutando, né? E vai entrando na história, né? Eu fico aqui, eu digo que eu já me tornei uma contadora de história, né? Porque a gente vem trazendo essas trajetórias e enquanto tu vai contando, parece que eu fico imaginando, né? A minha mente vai passando um filme, como se eu estivesse vendo, assim. Isso é muito legal. Aproveita que também o Edson Correia está nos acompanhando, ali bastante pessoas acompanhando a live. Ele vai compartilhando para que outras pessoas possam conhecer a trajetória. Tu contaste uma experiência marcante que tu teve com esse funcionário, né? Que foi muito bonito, até a gente se emocionou aqui, né? De ele falar que ele fazia tudo aquilo porque ele tinha uma família e tinha alguém em casa esperando por ele, né? E além dessa experiência marcante, tu tem alguma outra que tu gostaria também de compartilhar? Nessa tua trajetória? Sim, tem muitas experiências, muitas emoções, né? Nem o Roberto Carlos na música. Treinamento de liderança. Eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, que eu tinha feito um trabalho de gestão de liderança aqui no Polo Petroquímico, e que nem eu falo para vocês, está fazendo um trabalho coletivo, tal, mas cada um percebe de um modo, né? E daqui a pouco a pessoa que participou de um treinamento aqui em 2004, em 2014, ela me chamou para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. E o que ela me falou? Que lá naquele treinamento lá fora, por isso que eu sempre digo assim, nunca deixe de colocar sementes. Porque daqui a pouco você coloca uma semente lá diante da pessoa. Olha, aquilo que você falou lá atrás, eu canalizei bem. Então, o líder que eu sou hoje dentro da Braskem, aqui dentro do processo, tem muito a ver com as coisas que você formatou dentro da minha mente. Então, e ele falou isso para mim, eu fiquei bastante feliz em saber assim que o trabalho professoral, digamos, o trabalho pedagógico, ele é um pouco diferente, claro, de construir essa caixa de som, porque daí você consegue ver. Às vezes você coloca sementes e as pessoas, cada pessoa tem uma latência, tem um tempo, e daqui a pouco aquilo prospecta. Então me chamou a atenção, porque um trabalho feito em 2004, depois eu reencontro com a pessoa, você está aqui, isso é bem marcante. Você está aqui porque aquilo que fez bem para mim, eu quero que os meus colaboradores ouçam, porque para mim fez diferença. Que bacana. Então ele te chamou no momento, anos depois, né, para te falar coisas que fariam diferença, assim como fez na vida dele. Como fez na vida dele. Então são experiências como essa. Outra coisa que eu considero importante dentro do processo pedagógico é a empatia, né? Às vezes
a gente precisa caminhar conforme a situação, né? Uma vez eu fui à cidade de Palmares do Sul fazer um treinamento e eu vi lá que os funcionários eles não estavam, o treinamento acontecia num local e o trabalho deles era em outro local, a cerca de 10 quilômetros, numa floresta. Aí eu comecei a fazer o trabalho e eu percebi o seguinte, ó, eu estou falando com eles, mas eu notei assim que faltava uma conexão. O que eu fiz? Aí entra a empatia. Eu combinei com eles o seguinte, eu vou lá no trabalho de vocês, eu vou lá ver o que vocês fazem, partilhar com vocês. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue entrar empaticamente nas necessidades reais das pessoas. Porque às vezes é construído um discurso com base em algumas teorias genéricas que muitas vezes não servem especificamente para as pessoas. Depois que isso aconteceu, que eu caminhei sob o olhar da necessidade deles, eu percebi naquele momento que a empatia é um processo pedagógico muito forte. Outra experiência que eu tive aí no âmbito familiar foi quando meu pai, um pouco antes de falecer, ele ficou doente. Então tinha que caminhar, ele tinha uma trombose, e aí tinha que caminhar. E aí, de repente, você é mais jovem, você quer caminhar no seu ritmo. De repente, com ele caminhar, eu percebi que ele caminhava lento. Aí eu fui ao passo dele. Isso a gente tem que fazer. A gente tem muitas vezes, com criança, a gente tem que se abaixar, compreender. Às vezes com as pessoas em casa, e às vezes num trabalho em grupo, a gente tem que procurar e criar aproximação. Às vezes nos trabalhos, nos cursos, tem alguns exercícios de comunicação. Aí eu vou te contar uma história bem legal. Porque hoje nós estamos num mundo diferente. Redes sociais, as pessoas estão conectadas, cada um com seu celular. Isso criou um novo perfil de relacionamento, que tem os seus aspectos positivos, mas também, muitas vezes, alguns aspectos perigosamente negativos, como, por exemplo, afastamento afetivo. As pessoas começam a conviver como se fossem ilhas, muitas vezes, né? E daqui a pouco você faz um treinamento, essa experiência eu já vivi, eu acho que é uma experiência marcante, de fazer as pessoas se aproximarem mais, conversarem sobre temas em comuns, intercambiarem comunicações olho a olho, uma coisa raríssima muitas vezes para as pessoas, né? E daqui a pouco você perceber que a pessoa diz assim, eu fico muito feliz em partilhar de uma experiência de conversar. Olha só, uma coisa simples, olho a olho, frente a frente, que há muito tempo eu não fazia isso. Então os treinamentos também tem que ter um certo grau de surpreender as pessoas com as coisas óbvias e simples que são carentes. Então eu percebo hoje nas empresas que as pessoas estão um pouco carentes de contatos mais interpessoais reais, que elas querem conversar mais e por vezes aquela correria, aquela coisa da multifunção, não se dá muito tempo para isso, para aquilo, acabam se esquecendo dessas coisas básicas de olhar para o outro. E às vezes olhar para o outro e ver que o outro também tem as mesmas necessidades que eu. Ele é alguém parecido comigo. Só que às vezes o distanciamento, o celular, o tempo todo, nos impediu de fazer essa conexão melhor. Então você precisa fomentar o chamado objetivo comum. O objetivo comum, somos seres humanos partilhantes de uma mesma história chamada vida. E precisamos nos conectar melhor, porque também advém desse distanciamento, dessa frieza, dessa ausência de afetividade, muitos conflitos, muitos problemas de comunicação. Então os treinamentos também servem para isso, para aproximar as pessoas, para se sentirem mais semelhantes, trabalharem sob a perspectiva do objetivo comum. E no meu caso, que eu trabalho com música, onde as pessoas possam se olhar e dizer, é tão bom estar aqui, é bom estar aqui, é bom sentir isso, é bom retomar essa essência do existir. Isso aí, que bacana. Bacana a gente ver assim como tu fala da tua carreira, da tua profissão com amor, né, e com dedicação com aquilo que tu faz. Você se emociona também, a gente se emociona.
E aí, nós já estamos chegando no finalzinho, né, da nossa entrevista. Passa muito rápido essa hora, né? É verdade, é verdade. Às vezes as pessoas dizem, mas é 1 hora, é muito tempo. Mas olha, estando aqui a gente sabe que passa muito rápido, né, Márcio? E aí também, então a última pergunta é se tu tem alguma pessoa, alguém que te inspira, né? Você até comentou um pouquinho da tua família. E aí... gostaria de saber se existe mais alguém que te inspira, né? Uma inspiração. Acho que a inspiração maior é Deus. É Deus amoroso, misericordioso, Deus pleno. Eu sou cristão, então os ensinamentos de Jesus, para mim, fundamental. Tem a inspiração de cada pessoa que eu encontrei até hoje. Claro, a família, a minha mãe, a comunicação da minha mãe, o afeto. Meu pai, que existei. Meu pai, ele gostava muito do que ele fazia. Então, os meus irmãos, todos. Acho que a inspiração são gotas que se acumulam no coração e fazem construção. Então a inspiração ela vem das pessoas que a gente encontra. Por exemplo, eu fiquei 21 anos no IPUC, o professor Deck era uma inspiração para mim. Uma pessoa com muita paz espiritual, que tinha visão humana, empreendedora. Então todas as pessoas que a gente encontra são inspirações para um crescimento. Mesmo aquelas pessoas que em algum momento talvez não foram tão agradáveis, mas elas nos inspiraram a refletir a respeito do que somos. Mas existem as inspirações positivas que começam pela espiritualidade, pela família, evidentemente. Eu dentro de casa, minha esposa, os meus filhos, os amigos, porque uma coisa também assim, ter amigos é especial, porque os meus amigos que sabem compreender, que sabem ouvir, que sabem caminhar no passo certo, ofertar a palavra adequada. Então tudo isso são inspirações que levam a gente a pensar que a vida é bela, como tem um filme com esse nome. E ainda hoje eu escrevi a respeito do Dia do Técnico de Segurança, que vida é fazer todo o sonho brilhar. Olha, mais uma frase que eu deixo ali aqui, Juliana. Vida é fazer todo o sonho brilhar. E na mais alta concepção do existir, onde a felicidade faz hospedagem no coração, eu diria que a felicidade é a sensação de fazer amor com a vida. Viu? Que reflexão importante aos nossos ouvintes. Então, essas questões são fundamentais para a gente valorizar a nossa essência. O que somos? Somos seres afetivos. Precisamos das técnicas, das aprendizagens, precisamos da tecnologia. O mundo está aí com mudanças e tudo. Mas não vamos esquecer de quem somos. Seres humanos, que temos nossas virtudes, mas também temos as nossas fragilidades. Mas temos algo que encanta, que é a emoção de existir. É verdade. Então, que nesse dia aí, o dia do técnico, né? Dia da segurança do Parabenizar trabalho. mais uma vez, né, Juliana? Os técnicos e engenheiros. É verdade. Nós nem combinamos, né, sobre se foi o dia. Deu essa coincidência, né? É verdade. E foi tão bom a gente poder. Olha, fica para uma próxima oportunidade, se eu tiver a oportunidade de vir aqui, se você me convidar mais uma vez. Nós vamos falar sobre outros contextos, por exemplo, de prevenção de acidentes, né? Que é muito importante. Nós tivemos agora essa fatalidade com o Gugu, né? Que aconteceu agora semana passada. Um acidente tão besta, dá para dizer assim, né? De uma pessoa que estava lá na sua casa, foi arrumar um ar-condicionado e terminou com a sua vida. Então, a importância desta segurança, né? Exatamente. Aí você vê o seguinte, né? Você vê que no Brasil, só para não vamos ter muito tempo para isso, mas assim,
Uma reflexão nesse dia do técnico e dia do engenheiro de segurança, que são contribuintes efetivos para prevenção de acidentes, né? Mas o Brasil tem um contexto bastante preocupante. Só para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo, de 1970, pegando estatísticas recortadas, tá? De 1970 a 2015, foram mais de 45 milhões de acidentes de trabalho registrados. Então é muito acidente. E aí inclui também o acidente de trajeto, que agora está mudando a legislação, não vai ser mais incluído como acidente de trabalho. E nós temos e acontece muitos acidentes em casa, né? O acidente domiciliar. Porque as pessoas às vezes acham que em casa pode relaxar um pouco mais. Isso é muito perigoso. E eu tivemos esse caso emblemático aí no acidente doméstico com o Gugu, mas acontece seguidamente. E aí voltamos à questão da educação. Nós só vamos evoluir efetivamente quando tivermos uma educação mais consistente em todas as áreas, né? E que, por exemplo, nas escolas se ensine a prevenção de acidentes domésticos dentro das escolas. Se ensine, faça uma intensificação maior a respeito de prevenção de acidentes no trânsito, porque esse tema é um tema estratégico a ser pensado. Com certeza. Desde já te agradeço ter aceito o convite de vir, né, então, até o programa. E fica aberto para que você possa deixar o teu contato, as tuas redes sociais, para quem quiser aí te conhecer mais e te fazer perguntas, enfim. Sim, fico disponível. Eu tenho o meu site na internet, que é o marciospadilha.com, somente.com, marciospadilha.com. Tem a minha página também no Facebook, MP, Márcio Padilha. E a gente tem lá os trabalhos que realizamos, os treinamentos de gestão de liderança, gestão de comunicação, gestão com pessoas, que é estratégico, os cursos, as palestras de CIPAT que eu faço nas empresas e os treinamentos de CIPA, enfim, treinamentos diversos em segurança do trabalho. E lá também tem artigos que eu também escrevo, eu tenho artigos publicados em revistas em São Paulo, tenho artigos que são estudados em cursos de pós-graduação, artigos meus sobre gestão com pessoas, gestão de comunicação. Então tem acesso a algumas informações. Então fico disponível também para quem quiser manter contato futuro, e você que trabalho com empresas, se um dia necessitar de uma palestra de natureza comportamental, motivacional, envolvendo temas de segurança do trabalho, também fico disponível, né? O meu telefone é o 3458-0310. Moro em Esteio e fiquei honrado, Juliana, pelo convite, e acredito que programas como o seu merecem vida longa, merecem todo o êxito, porque você trata com seriedade, com muita ética, com muita responsabilidade o seu programa, e a sociedade carece sim de espaços como esse para fazer uma sociedade melhor. Exatamente. Uma sociedade melhor, e oportunizar também, eu estava falando no início aqui, antes de entrarmos no ar, oportunizar as questões locais também, né? Tem muita gente boa que faz trabalho bom, empreendedorismo, pessoas da sociedade, da área comercial, industrial, gente que tendo um espaço para ser reconhecido, multiplica também o conceito de que o rádio, as redes sociais, elas podem e devem ser usadas como uma forma de cidadania mais plena. Isso aí. Muito obrigada a todos os ouvintes que estão aqui conosco. E já fica o convite aí para quem quiser ser apoiador do programa, né? Que queira apoiar o nosso trabalho, que quer levar essa educação, levar essa conscientização aí aos nossos ouvintes. Um abraço a todos e até sexta-feira. Rádio Feitoria FM. Apoio Cultural. Farmácia Santa Clara. Na Farmácia Santa Clara, você tem remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma por meio da Farmácia Popular, programa do Governo Federal que proporciona o acesso a medicamentos, levando mais saúde e qualidade de vida até você. Desde 2006 no bairro Feitoria, cuidando de você e de sua família com todo